Império Carolíngio foi o primeiro império que surgiu na Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente. Por que é importante nós estudarmos ele? Porque foi nesse reino dos francos, nesse Império Carolíngio, que se construiu uma série de estruturas que depois se espalhou por toda a Europa, formando o que a gente chama de feudalismo. Os francos foi o primeiro dos povos germânicos a se converterem ao cristianismo. Ao longo de uma guerra de expansão, o rei Clovis adotou a religião da sua esposa, que era cristã, e ele acabou obrigando todos os seus nobres guerreiros a se converterem ao cristianismo. Por conta disso, os francos se tornaram uma espécie de protetores da religião cristã, que na época era a Igreja Católica. Esses francos, eles expandiram seu território até atingir o tamanho que é mais ou menos a França atual, a Bélgica, a Holanda, Países Baixos e um pedaço da atual Alemanha. Além disso, esses francos, eles impediram o avanço do exército muçulmano sobre a Europa. Nessa época, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica e iam continuar invadindo toda a região da Europa se não fosse uma batalha super importante que ocorreu, chamada de Batalha de Poitiers. Por esse mapa, a gente consegue perceber bem, toda essa região que está pintada de amarela era a região que havia sido invadida pelos muçulmanos, e eles estavam continuando a invadir para o norte em direção ao reino dos francos. Os francos, liderados por Carlos Martel, vieram até Poitiers e nessa região, nessa batalha, eles conseguiram impedir o avanço muçulmano. Então, os muçulmanos eles continuaram apenas ali nessa região que nesse segundo mapa está pintado de verde. Eles montaram o Califado de Córdoba. O Carlos Martel, ele não era o rei dos francos, ele tinha um cargo chamado de prefeito do palácio, que é uma coisa parecida com um primeiro-ministro, mais ou menos isso. E o Carlos Martel, por liderar os francos nessa batalha de Poitiers, e com isso impedir o avanço dos muçulmanos, aí sim ele foi aclamado pelos nobres francos como rei. Então, Carlos Martel iniciou a dinastia chamada Carolíngia, que tem esse nome em sua homenagem, que o seu nome era Carlos. O próximo rei importante da dinastia carolíngia é o neto do Carlos Martel, o Carlos Magno. O Carlos Magno ele expandiu as fronteiras do reino franco e acabou sendo coroado no ano de 800 depois de Cristo pelo Papa Leão III. Ele foi coroado como imperador do novo Império Romano do Ocidente. Então, o Império Franco foi considerado um novo Império Romano. Cada território que o Carlos Magno conquistava, as pessoas eram obrigadas a se converter ao cristianismo. Com isso, ele aumentou aquela fama de que os francos eram protetores da Igreja Católica, doou terras para a igreja passou a ter então donas de territórios, o administrador, uma espécie de rei desses territórios da igreja era o bispo de Roma, que aos poucos passou a ser chamado de papa. Além disso, o Carlos Magno ele adotou vários costumes germânicos antigos. Um dos mais importantes é a doação de terras conquistadas para nobres que juravam fidelidade. Essas estratégias do Carlos Magno deram origem mais tarde ao que a gente chama de feudalismo. O Império Carolíngio abarcou toda a região da atual França, o norte da atual Itália, um bom pedaço do que é a Alemanha hoje em dia. Então, esse território gigantesco era o Império Carolíngio. Além disso, o Carlos Magno formou também os reinos da Igreja Católica, os reinos eclesiásticos, também chamados de reinos papais. Com a morte de Carlos Magno, seu filho, Luís o Piedoso, assumiu o reino, porém ele foi um rei fraco. O poder acabou sendo descentralizado entre os demais nobres do reino, e quando Luís o Piedoso morreu, os três netos do Carlos Magno dividiram o império em três partes. Por meio do tratado chamado Tratado de Verdun, que ocorreu em 843 depois de Cristo. Por causa desse enfraquecimento do Império Franco, o Império Carolíngio deixou de existir e acabou se formando três reinos na região: o reino
dos francos, que passou a ser chamado de França, do Carlos, o Calvo. Esse reino que aqui no mapa está em rosa, do Lotário, e aqui o que está em amarelo, do Luís o Germânico. Essa parte rosa, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, acabou sendo incorporado ao reino da França. E essa parte amarela acabou bem mais tarde se tornando um pedaço do que foi chamado de Sacro Império Romano Germânico. Embora o Império Carolíngio tenha sido curto, a sua importância é grande justamente porque eles fundamentaram as estruturas políticas e econômicas do período chamado de feudalismo, dessa estrutura chamada feudalismo. Os outros reinos da Europa acabaram copiando essas estruturas organizadas pelo Carlos Magno. Queridos, então é isso. Qualquer dúvida é só falar comigo.